E a paz. Que bom que vocês escolheram estar aqui hoje. Eu sonhei essa noite com uma parte da ministração. E nela eu falava assim: gente, vocês perceberam como o dia hoje estava maravilhoso? Um sol. Para quem podia ir para a praia, né? Pegar uma piscininha, estava maravilhoso. Mas para todos nós tivemos a oportunidade de levantar da cama e apreciar essa bênção que Deus deu. Foi lindo demais. O dia estava lindo, maravilhoso. Vou pedir para que vocês abram lá em Romanos 8:37, está na versão NVI. Que diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graça, Senhor, te rendemos glória, Deus, e agradecemos, Senhor Jesus, por tudo, Deus. Obrigada, Senhor Jesus, pelo acordar, obrigada pela nossa casa, obrigada pela nossa família, obrigada pelos nossos trabalho, Senhor Jesus. Obrigado pela nossa escola, pela faculdade, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos, Deus, pelo ar que nós respiramos. Nós colocamos diante de Ti esta ministração, que o Senhor possa vir poderosamente, Deus. Te rendemos graças, cuida de tudo. Amém. Podem assentar. Estamos nós no mês de setembro, no mês da unção da vitória. Aí fui eu, buscar entender o que é vitória. Os dois tipos de vitória, tanto na parte espiritual, mas também no dicionário. E aí, eu nem anotei aqui, eu passei o olho rapidinho. Vitória fala que é você chegar em algum lugar, você conseguir chegar, alcançar algum objetivo, ultrapassar os seus inimigos. Lá mais ou menos no dicionário está assim. Estamos nós aqui, no mês de setembro, e estava eu pensando sobre essa ministração, sobre essa palavra, na unção da vitória. Em como nós podemos ser vitoriosos e onde nós buscamos essa vitória. E é uma resposta que ela é muito simples para a gente que é cristão. A gente já sabe essa resposta. Então, vamos lá. Para se chegar em algum lugar, primeiramente é necessário a gente tomar alguma decisão. Algumas decisões, Responder algumas perguntas na cabeça, e dessas perguntas na cabeça você ir ticando e fazendo o que tem que ser feito. Exemplo. Vou colocar que eu vou viajar para algum lugar, mas seja qualquer coisa do dia a dia. Para onde eu vou? Quanto tempo eu vou gastar para chegar nesse lugar? O que eu preciso fazer para ir até lá? Exemplo. Olha eu aqui iludida. Vou para Cancún. Tá. Quanto tempo eu vou gastar? Vou olhar ali, deve ser, vou chutar aí umas 10 horas de viagem. Entre sair do aeroporto aqui e chegar lá, umas 10 horas. O que eu preciso fazer para ir até lá? Dinheiro. Comprar passagem. E o que mais que eu preciso? Eu preciso arrumar as malas. Mas eu preciso saber se lá vai estar sol, vai estar frio, qual é a época que eu vou, O que eu preciso levar? Preciso levar roupa de praia, preciso levar roupa de frio, preciso levar que tipo de comida, eu quero fazer filmagens, vou levar câmera. O que eu vou levar? Eu vou me preparar para isso. E o que ou quanto irá me custar para chegar nesse destino? Então, estou eu lá, Vou para Cancún, preciso de um hotel, preciso de passagem, preciso de tudo para chegar nesse lugar. O ponto que eu quero chegar aqui não é nem tanto o trajeto,
mas sim a questão do ponto da vitória. Que muitas das vezes, para você chegar num lugar, para você ser vitorioso, nem sempre você precisa chegar em primeiro lugar. Ser vitorioso para nós é você alcançar a graça e a misericórdia do Senhor. E na nossa vida cristã, quando nós somos encontrados por Cristo, nós nos tornamos novas criaturas e abandonamos a vida antiga, né? Que está lá em 2 Coríntios 5,17, que fala, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que as novas surgiram. Quando nós estamos vagando por aí sem conhecer a Cristo, já falei, a gente fica vagando. Andando para lá e para cá, sem destino, fazendo o que dá na nossa telha. Eu acho que é certo eu roubar, vou roubar. Eu acho que está certo eu tirar a vida de alguém, vou tirar. Eu acho que está certo eu me apropriar de algo que não é meu, vou fazer. Mas quando você é Cristo, você conhece a Cristo, e você conhece que essa prática ela é errada, o que você faz? Vou abandonar essa prática. E aí, existem duas histórias que eu gostaria de compartilhar de pessoas na Bíblia que, quando eu estava pensando sobre unção da vitória, que tipo de vitória, me veio esses dois camaradas. Todo mundo já conhece, né, a história de Zaqueu e também conhece a história de Mateus. Vou discorrer mais ou menos, está lá em Mateus 9, de 9 a 13. Mas eu vou discorrer aqui mais ou menos. Jesus estava passando em um lugar, e aí ele viu Mateus. Vou dar uma lidinha aqui rápida, que é pequeno. Ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse, siga-me. Mateus se levantou e o seguiu. Aconteceu que, enquanto Jesus estava em casa, reclinado à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram comer com ele e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês comem com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Versículo 13. Vão e aprendam o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justo, mas vim chamar mais pecadores. Eu fiquei parada nessa parte. Desejo misericórdia e não sacrifício. E a história de Zaqueu, eu vou compilar as duas em uma, tá? Por isso que eu já vou ler direto aqui a história de Zaqueu. Eu já vou discorrer logo. Zaqueu, tem a musiquinha, Zaqueu era um homem. Jesus ele entrou em Jericó e ali estava Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele estava passando, aí Zaqueu falou, caramba, Jesus, eu sou baixinho, mas eu quero ver. Claro, quem não quer ver Jesus? E subiu no alto da árvore e Jesus falou, Zaqueu, meu amigo, quero comer na sua casa. E eu fico pensando assim, como é que foi a reação de Zaqueu, né? Ele nem me conhece, já quer ir comer na minha casa. Não sei como que ele não me conhece, como ele descobriu a minha pessoa, mas legal. E aí, ele foi. No versículo 7, diz assim, de Lucas 19. Todo o povo viu e começou a se queixar. Todo mundo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido.
E aí, quando eu estava pensando na palavra, eu falei, Senhor, eu gostaria de encontrar pessoas na Bíblia que eu pudesse falar sobre vitória. E aí você vai falar de 2 publicanos? Ex-publicanos, né? Sim. Porque quando eu medito nessa palavra dos 2, eu vejo que os 2 eram pessoas parecidas. Ambos trabalhavam para um sistema e ambos poderiam usar esse trabalho para o sistema para benefício próprio. Eu posso coletar o que é devido do governo, o que eu preciso coletar aqui é um celular. Mas para mim também eu vou falar, eu quero um celular e eu também quero uma caneta. O celular eu estou devolvendo, o resto vai ficar para mim. Então, provavelmente, eles eram muito ricos. Na Bíblia não fala muito, né? Não fala muito na parte também da história de Mateus. Mas eu fico imaginando que eles não deviam ser pessoas, antes de conhecer a Cristo, que eram idôneas, né? Que sabiam que era certo, ou que devolviam, ou que faziam o que era certo. Não, vou tirar de todo mundo, não quero saber. Para benefício próprio, problema de quem está passando necessidade. Eu quero o que é meu, o que é devido para mim. E quando eu analiso essas 2 histórias, eu vejo que ambos tiveram um encontro com Jesus. E é um encontro de passar pelo local e ver Jesus. E Jesus ir ao encontro deles. E Jesus chamar eles pelo nome e falar, oi, que me siga, e o outro para que deixe eu ceiar na sua casa. Eles automaticamente, na hora, decidiram mudar a história deles. E falar, não quero mais isso para a minha vida. Conheci a Cristo. Ele sentou comigo na mesa sabendo de todas as minhas fragilidades, sabendo o pecador que eu sou. Então eu quero uma vida nova, eu quero uma vida diferente. E eu fico pensando aqui, quando eu estava analisando, quando eu estava meditando sobre essas 2 pessoas, que provavelmente, quando Jesus sentou na mesa com eles, e essas pessoas falaram, tá sentando com um cara que rouba a gente, que cobra nossos impostos, que deixa a gente pobre? Tá sentando com outras pessoas? Como assim? E eles entenderam sobre o verdadeiro cristianismo de eu vou largar isso daqui de lado, vou devolver o que é devido e vou seguir a Cristo. Eles jamais, em tempo algum, estavam pensando no que isso acarretaria financeiramente. Tipo, o Zaqueu falou, se eu tirei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Se eu roubei uma moeda, eu vou devolver 4. Se eu roubei 2, vou devolver a quantidade que é necessária para essa pessoa. E, cara, que situação, porque não é todo mundo que está disposto a tirar do bolso. A gente tem passagens na Bíblia que fala, né, do jovem rico, quando Jesus falou, vende tudo e bora. Ele falou, não, Senhor, não. Eu tenho muito dinheiro. Vou ficar sem meus bens, vou ficar sem minhas rendas, minha renda. Achou isso muito difícil, mas na história de Mateus e de Zaqueu, não. Eles simplesmente largaram e falaram, beleza, não quero mais. E aí eu fiquei pensando sobre essas pessoas que ficaram reclamando deles. Porque eu penso na minha cabeça que quando eles decidiram seguir a Cristo e fazer o certo, levantou, se alimentou e falou, vou atrás do Senhor, vou junto com Ele, vou ceiar com Ele, vou estar com Ele. Essas pessoas devem ter olhado e falado, eu conheci esse cara me roubando, como é que agora esse cara está fazendo isso? Eu conheci ele numa outra situação e agora esse cara está fazendo isso? Nem todo mundo vai entender o que você era e hoje o que você é. Nem todo mundo. Não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes quem te conheceu no passado fala, nossa, você está diferente. Tem alguma coisa diferente em você.
Então eu imagino que eles pensaram nisso. O homem estava me roubando aqui um dia desse, estava me roubando semana passada, hoje está aqui me devolvendo 4 vezes mais. A pessoa deve ter aceitado de coração, né? Porque eu devia estar precisando, né? O tanto que o homem extorquiu, mas que deve ter estranhado. Mas o toque da vitória, de quando ele foi tocado, de quando Jesus passou na vida dele, deixou marcas, e as marcas que deixou não foi só para ele, deixou para outras pessoas também, porque essas pessoas foram abençoadas. Essas pessoas, elas tiveram a restituição daquilo que foi ferido delas, ou seja, o financeiro, ou seja, se tratava mal, se gritava, se fazia alguma coisa que não era legal, mudou. Porque quando Cristo entra na nossa vida, há uma diferença, há uma mudança. Há o toque da vitória, há uma unção de vitória. E quando eu estava pensando sobre isso, eu falei, caramba, nada a ver Zaqueu e Mateus com unção da vitória. Mas eu vi o toque da vitória sobre a vida, sobre eles. Porque não é todo mundo que de fato consegue levantar, seguir e falar, bora, vou fazer. E eu tirei algumas lições daqui, dessas duas histórias, porque no versículo 13 de Mateus 9, Jesus fala, vão e aprendam o que significa isso, desejo misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim para achar os justos, mas pecadores. E nessa história, os pecadores estão aqui, que foram encontrados. Somos nós que somos agraciados pela misericórdia do Senhor. Graças a Deus que não por sacrifícios, mas sim por misericórdia. Por ser encontrado, por ser achado. Mas que para ser achado e para ser encontrado, necessita de cuidados. Como se fosse uma pessoa mesmo. Ou, exemplo, ontem eu estava fazendo pão para a célula. O que eu precisava para poder fazer o pão, além do trigo e todos os ingredientes? Eu precisava de ter um tempo destinado para aquilo, porque não é só você juntar os ingredientes e jogar lá, não. Você tem que amassar, você tem que sovar a massa e você fica lá um tempo. E tem que cuidar dela para ela ficar bem lisinha, porque se ela ficar com carocinho, ela já desanda, não fica legal, já não fica com sabor bom. Colocar muito trigo também, deixa ela com a massa meia esquisita. Então é o cuidado, você precisa cuidar. O que a gente precisa cuidar? Do nosso relacionamento com Cristo. Porque o toque da vitória, a unção da vitória dele sobre nós é sentir que nós o temos, sentir que nós somos filho a partir do momento que a gente escolhe, mas a gente também precisa se manter dentro desse relacionamento. Eu preciso dar a minha parte no relacionamento para que esse relacionamento seja saudável. Então, o desejo misericórdia e não sacrifícios, pois vim para chamar justos e não pecadores, somos nós que fomos escolhidos. Isso é uma bênção. E na história de Zaqueu, ele desejou aquela nova vida. E Jesus fala, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Mas no versículo acima, do versículo 8, Jesus fala, olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. É você restituir aquilo que não é seu, mas buscar diariamente. Senhor, eu tenho falha nisso. Me ajude a tratar. E, de fato, buscar o tratamento dele. E a gente sabe que nem todo tratamento, seja de médico ou tratamento que a gente passa
de amadurecimento, ele é fácil, né? Tem choro, tem muita análise, tem muita oração, mas tem crescimento. E aí, quando você olha para trás, você fala, nossa, de onde Deus me tirou? Eu acho que Mateus e Zaqueu devem ter olhado para isso. De onde Deus me tirou? Para a pessoa que eu sou hoje. Mateus e Zaqueu viviam suas vidas cobrando seus impostos, sendo aproveitadores de seus cargos para benefício próprio, enriquecendo até que encontraram o restituidor de causas impossíveis. E não importava aos olhos humanos se esses homens estavam regredindo na vida por fazer o certo. E mesmo que, por mais que nada seja fácil, nada pareça fácil, nós temos o dono do caminho, que é Cristo. É Ele quem vai te direcionar e é Ele quem vai falar, Fabrícia, vamos amadurecer nisso. Fabrícia, é assim. Isso que você está passando não é para a morte, mas é para crescimento. E quando eu fiquei meditando sobre a unção da vitória, a vitória é ter a Cristo. Se sentir vitorioso é sentir que você tem um Pai que guarda e que cuida. Então, as coisas para trás, você vai deixar para trás. E vai cuidar para que essas coisas fiquem para trás. Porque se a gente não cuida de algo, exemplo, sei lá, unha. Vou deixar minha unha crescer aqui. Se eu não cortar ela, se eu não cuidar, ela vai ficar. Se você não cuidar do relacionamento que você tem com Cristo, não é que Ele esquece de você, mas fica faltando, tá? Acordo todo dia, levanto, vou para o meu trabalho, cuido da minha casa e vivo como se eu não tivesse, como se eu não fosse filha de um pai, como se eu fosse órfão. E vivo minha vida como se nada tivesse acontecido. Mas sim de cuidar. Eu coloquei o tema da ministração como toque da vitória, seguindo muito a unção da vitória, mas a vitória espiritual, já para finalizar, é estar na presença do Pai. É aceitar o toque dele diariamente na nossa vida. É saber o que é certo e não fazer o errado. Porque às vezes o nosso coração tem tendência a fazer o que é errado, a querer o que é errado, a falar, nossa Deus, mas é mais fácil, né? Vou fazer uma prova, é online, não tem ninguém olhando, posso jogar as respostas ali. Estou na escola, meu coleguinha sabe, eu não estudei. Resposta dá 3. É você saber que isso é errado, é você saber que você está burlando algo em detrimento próprio, para benefício, mas sabendo que isso é errado. Às vezes o colega vai até te passar a resposta errada. Eu já colei, gente. E a pessoa que me passou a resposta tirou nota baixa e eu também. Isso assim, na minha adolescência. É uma palavra breve, mas eu gostaria de deixar só essa oportunidade mesmo de falar. Eu e você, nós somos mais que vencedores. Nós somos escolhidos.
Nós somos encontrados e nós somos achados. É aquela ovelhinha que estava perdida? Foi você que foi encontrada. Fui eu que fui encontrada. Foi Zaqueu. Foi Mateus. Foi todo mundo da Bíblia. Foi todas as pessoas que escolheram dizer não para o mundo e sim para Deus. A unção da vitória é eu entender e aceitar. Jesus, a minha vida ela não é minha. A minha casa ela não é minha. A minha família ela não é minha. O Senhor me deu para cuidar. O meu trabalho ele não é meu. As minhas finanças elas não são minhas. Nada do que eu tenho é meu. É tudo teu. Eu só estou aqui como uma administradora. E seguir nessa administração e também administrar a parte espiritual. Eu vou pedir para que vocês se coloquem de pé, por gentileza. E o louvor vai tocar um louvor, uma canção. E quando eu estava fazendo essa ministração, eu estava pensando, Senhor, que o Senhor me deu essa palavra, porque tem algo ali que me bateu para eu aprender, ou me bateu, apanhei para poder amadurecer. Então, se tem algo nessa noite em que eu ou você precisa alinhar, que a gente peça ao Senhor para que Ele traga, para que Ele nos unja, para que nós possamos nos sentir vitoriosos, no sentido de estarmos presentes de corpo e alma para Ele. Se erramos ou se fizemos algo que não o agradou, para que a gente consiga alinhar. Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu sou pecadora. E se tem algo que eu preciso restituir para alguém, se tem algo que eu preciso pedir perdão, se tem algo que eu preciso alinhar nesta noite, que o Senhor possa tocar e possa trazer o entendimento. Lá em 1 Coríntios 15, 57 e 58, diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Que nessa noite você sinta no seu coração que você é vitorioso, que você é amado, que você é querido, que tem um Pai celestial que cuida de você em todos os detalhes. E que você possa sentir, se tem algo que tem te constrangido, te dificultado, te afastado do Senhor, por algum motivo, que hoje possa haver esse encontro genuíno.